Veja, ao longo desse material, nós seremos confrontados com uma compreensão muito diferente a respeito do sentido do exercício físico. Quando nós falamos de exercício físico, dentro dos escritos de Ellen White, precisamos ler o contexto e o texto para entender que o que nós entendemos por exercício físico hoje não tem nada a ver com a orientação dada por Deus a respeito do significado de exercício físico. Quando pensamos sobre exercício físico, logo vem à mente academia, corrida, ciclismo, natação, grande esforço, ganho de massa muscular, essa fixação na imagem em um corpo extremamente volumoso e musculoso. Essa é a compreensão que temos sobre exercício físico, mas não é a orientação dada por Deus. Porque, mais uma vez, eu vou enfatizar, a noção de exercício físico dentro do escrito de Ellen White não é uma maratona, não é um triatlon, não precisa ser um Ironman. Você não precisa ser de ferro para fazer as orientações, seguir as orientações dadas por Deus no Espírito de Profecia com respeito aos exercícios físicos. Não é uma coisa extremamente pesada. Vocês estão vendo na tela, então, o logotipo do Êxodo, curso que realizaremos nos próximos dias. No dia 15 de agosto, iniciará o primeiro módulo, com o título Obra Médica Missionária. E eu louvo a Deus pela escolha desse título, porque, de fato, precisamos sair do Egito, abandonar mais rápido do que nunca, abandonarmos os hábitos do Egito, a culinária do Egito e tudo mais que envolve essa questão. O tema de hoje, Fisiologia do Exercício nos escritos de Ellen White. Eu louvo a Deus cada vez mais pelo Espírito de Profecia, uma vez que é impressionante. Eu não sou formado em educação física, não sou formado em nenhuma área ligada à atividade desportiva. No entanto, lendo os escritos de Ellen White, preparando essa aula, é impressionante como nós podemos ser habilitados para falar sobre temas tão complexos, dada a revelação de Deus para a profeta. Hoje falaremos sobre 5 tópicos. O primeiro deles, fisiologia do exercício. 2, poderoso remédio de Deus. 3, esportes. 4, onde praticar exercícios. E 5, quando começar. Quero lhes incentivar que, caso não tenha ainda, a baixar o aplicativo EGW Writings 2, conforme apresentei na tela. É um aplicativo que eu uso diariamente, excepcional. Tem possibilidade de busca e assim você consegue estudar um determinado tema. É realmente muito bom. Fisiologia do exercício. De um modo terrível, eu vou ler alguns textos agora que nos vão dar o tom da mensagem. De um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como espiritual dependem em grande parte da força e atividade física. O que quer que promova a saúde física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações, ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Um conhecimento de fisiologia e higiene deve ser a base de todo esforço educativo. Aqui a Ellen White começa a dar o tom do assunto e enfatiza que sem saúde ninguém pode compreender suas obrigações, cumpri-las tanto consigo quanto com o seu semelhante, o Criador. Isso faz todo sentido do ponto de vista da ciência moderna, porque a atividade física envolve alguns aspectos hormonais e de comportamento que definitivamente, se não tiver esses elementos no corpo, se a pessoa não tiver com doses equilibradas de dopamina, serotonina, ela inevitavelmente não terá capacidade de tanto cumprir as suas obrigações pessoais, porque ela estará num quadro depressivo, quanto se importar com o outro, porque ela estará mergulhada num egoísmo crônico. Então, mais uma vez, a ciência confirma aquilo que foi revelado por Deus para o profeta. Deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus, verdadeiramente tão divinas como os preceitos do Decálogo. As leis da natureza são as leis de Deus. Uma lei que é implacável, que todo indivíduo que teve o episódio de cair de bicicleta, cair de uma escada, enfim,
sofreu algum tipo de queda, sabe que uma das leis mais implacáveis da natureza é a lei da gravidade. E qualquer pessoa em sã juízo sabe que, se não respeitar a lei da gravidade, isso pode ser fatal para a vida dela. Por semelhante modo, essa última frase: cada violação descuidada ou negligente destas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Então, aqui nós seremos chamados à responsabilidade. Quão necessário é, pois, transmitir um completo conhecimento destas leis, os princípios de saúde no que se aplicam ao regime alimentar, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes devem receber muito mais atenção do que comumente se lhe dá. Entre as primeiras coisas que se devem ter em vista figura a posição correta. Então aqui vai começar orientações práticas sobre a compreensão dada por Deus, a Ellen White, sobre a fisiologia do exercício físico. E ela começa dizendo que nós devemos nos sentar de modo ereto. Esse material, eu logo pensei sobre uma cena que é comum dos nossos dias. Você anda pelas ruas, vai nos lugares, ou mesmo dentro de casa, enfim, e 99,999% das pessoas estão com o pescoço quebrado, vendo o celular, né? Então é muito comum você ver a pessoa totalmente encurvada, com o pescoço totalmente tenso, a cervical tensionada, lendo o celular, vendo o celular. E aqui nessa passagem, ela diz que essa posição oprime o pulmão, obstrui uma respiração profunda, e esse é o primeiro erro a ser trabalhado para obter-se o primeiro passo nessa direção da fisiologia do exercício. Sentarmos de modo ereto. Oh, que postura é essa, bicho? Arruma essa postura aí. Depois você não quer ter dor nas costas, né? Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua não somente o benefício físico, mas também o mental e o moral. A graça, dignidade, compostura, ânimo e confiança em si, que uma atitude ereta em tão grande maneira tende a promover. Que tremendo! A seguir a importância da posição correta estão a respiração e a cultura vocal. Como melhorar a postura? Essa é uma dúvida de muita gente, até porque a postura mostra como você está se sentindo e traz a questão da autoridade, né? Então, primeira dica é use os isquios, que são esses ossinhos aqui embaixo quando você estiver sentado. Então a primeira dica é o seguinte: em vez de você ficar sentado assim, curvado com a bunda lá para frente, joga a bunda para trás. Usa um apoio na sua cadeira, que vai manter a curva lombar, e leva a cabeça para trás. E os ombros levemente para trás também. Veja, para mim, preparar esse material foi uma quebra de paradigma. Porque ela não está falando aqui sobre correr 10 quilômetros, pedalar 30 quilômetros. Ela não está falando sobre coisas demasiadamente desafiadoras. Ela começa a dizer que o remédio de Deus, no que diz respeito ao exercício físico, envolve, em primeiríssimo lugar, sentar de modo correto, prestar atenção na respiração e na cultura vocal. Que tremendo! Veja, ao longo desse material, nós seremos confrontados com uma compreensão muito diferente a respeito do sentido do exercício físico. Quando nós falamos de exercício físico, dentro dos escritos de Ellen White, precisamos ler o contexto e o texto para entender que o que nós entendemos por exercício físico hoje não tem nada a ver com a orientação dada por Deus a respeito do significado de exercício físico. Quando pensamos sobre exercício físico, logo vem à mente academia, corrida, ciclismo, natação, grande esforço, ganho de massa muscular, essa fixação na imagem em um corpo extremamente volumoso e musculoso. Essa é a compreensão que temos sobre exercício físico, mas não é a orientação dada por Deus. Aquele que se senta ou fica em pé com o corpo ereto, está em melhores condições do que outros para respirar convenientemente. E aí o próximo parágrafo. E ao ser apresentada a importância da respiração profunda, devem sentir-se na prática, dentre exercícios que a promovam, cuide-se que fique estabelecido o hábito. Educação da voz. Ocupa lugar importante na cultura física, visto que ela tende a expandir e fortalecer os pulmões, e desta maneira afastar as moléstias, para se conseguir correta expressão na leitura, na fala, faça os músculos abdominais desempenhem papel amplo na respiração. Ou seja, respirar
usando o diafragma. Precisamos falar usando o diafragma. Por quê? Caso não o façamos, ocorrem problemas e dificuldades com a garganta, cordas vocais, e isso pode trazer calos nas cordas vocais, prejuízo na voz e perdas na qualidade de vida. Então, tremenda orientação inicial. Eu não faço exercício físico. O paradigma da pessoa está dizendo assim, eu não corro, eu não... e tal. Comece sentando direito. Comece observando o teu abdômen. Como que você respira. Como que você fala. Quando você fala, a tensão está toda na garganta, você vai ter problema de rouquidão, vai prejudicar suas cordas vocais. Se você fala usando o diafragma, a voz é projetada, o tronco fica numa posição adequada. E esse é o primeiro passo para uma mudança na área da saúde física. Aqui ela aborda outro aspecto que, se eu for aprofundar aqui, já seria um ponto assim muito... porque tem a ver com a questão de que a moda atual apresenta um verdadeiro... uma pedra de tropeço para uma saúde do corpo. Que é as roupas extremamente apertadas, apertando cintura, apertando os órgãos, impedindo uma circulação adequada. E ela diz que uma quase infinidade de doenças começam por conta de uma má escolha na questão do vestuário. Sejam os alunos impressionados com o conceito de que o corpo é um templo em que Deus deseja habitar. Então, essa realidade precisa estar diante dos nossos olhos. Nessa última frase, ela diz aí, na última frase do parágrafo, e assim virão a considerar a obediência às leis da saúde não como uma questão de sacrifício e negação de si mesmo, mas como realmente é, um privilégio e bem-estar inestimável. Devemos, portanto, entender que, nesse primeiro ponto, sentar de modo ereto, respirar usando o diafragma, não é um peso, mas é um privilégio. Porque nenhuma outra criatura sobre a face da terra tem a capacidade de andar como anda um homem, sentar como senta um homem. Deus deu isso a cada um de nós. Deus nos colocou no topo da criação, nos dando privilégios que não foram dados às outras criaturas. E ao nos sentarmos de modo correto, respirarmos de modo correto, nos vestirmos de modo correto, isso produz saúde física, mental e moral. Moral, inclusive. Assunto, portanto, muito tremendo, muito poderoso. Aqui ela fala sobre os remédios de Deus, e dentre os remédios de Deus está o exercício físico. E isso está ao alcance de todos. Porque, mais uma vez eu vou enfatizar, a noção de exercício físico, dentro do escrito de Ellen White, não é uma maratona, não é um triatlon, não precisa ser um Ironman. Você não precisa ser de ferro para fazer as orientações, seguir as orientações dadas por Deus no Espírito de Profecia com respeito aos exercícios físicos. Não é uma coisa extremamente pesada. E agora eu quero abordar o assunto que eu considero mais polêmico dessa apresentação, porque vai envolver uma quebra de paradigma muito forte, mas muito forte mesmo. Eu chego à conclusão que os esportes, como nós conhecemos hoje, ele é uma contrafação da mensagem de saúde no que tange os exercícios físicos. Sem sombra de dúvida. Veja, o corpo, da mesma maneira que a mente, precisa de exercício. Há modalidades de recreação grandemente benéficas, tanto para a mente como para o corpo. A mente esclarecida e perspicaz encontrará abundantes meios de entretenimento e diversão nas fontes, não só inocentes, mas instrutivas. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão do mais elevado benefício. Veja, quando Ellen White fala de recreação, de exercício físico, olha no que ela está refletindo. Recreação ao ar livre, uma caminhada ao ar livre, contemplando as obras de Deus. Ou seja, não há um desgaste excessivo das juntas, das articulações, como o joelho. Não é algo que ataque, cause ofensa no próprio corpo, como algo que envolva muito impacto, muito estresse. Não é isso. Ela diz ainda, não condena o simples exercício de brincar com uma bola, mas isso, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. E veremos nos próximos textos que, de fato,
É exatamente isso que está acontecendo. Aqui, a última frase do primeiro parágrafo. Muitos jovens, pelas proezas de força que tentam realizar nos salões de ginástica, têm trazido sobre si lesões para toda a vida. Tanto salões de ginástica quanto jogos de futebol, num terreno qualquer, né? Quantas pessoas já operaram, já tiveram problema no joelho? Enfim, eu já conheci um amigo que rompeu o tendão de Aquiles jogando futebol. Os jogos que ocupam tanto seu tempo estão desviando o espírito do estudo. Não estão ajudando aos jovens a se prepararem para o trabalho prático e ardoroso da vida. Sua influência não tende para o refinamento, generosidade ou verdadeira varonilidade. Outro ponto aqui. Exercício físico para Ellen White envolve trabalho útil. Então, quando nos escritos de Ellen White fala sobre exercício físico, não é a imagem que ela apresenta, não é alguém malhando dentro de uma academia, mas é alguém fazendo uso do seu corpo, das suas mãos, para executar trabalho útil, trabalho prático. Isso é importante. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os mesmos característicos que desenvolviam os jogos da antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida, estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis, por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer e à excitação, alimentando assim o desgosto pelo trabalho útil, uma disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Mais uma vez aqui, uma disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Ou seja, exercício na revelação envolve atividades práticas que beneficiem a comunidade. Não é estar tão somente numa academia, mas exercitar o nosso corpo nas coisas da vida, nas responsabilidades da vida. Tendo a destruir o deleite pelas sobras realidades da vida, seus gozos tranquilos, dessa maneira abre-se a porta para a dissipação e terríveis resultados. Sede sóbrios e vigilantes, não enxutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se da mortificação ao refletir sobre isso. E ela fala sobre o diabo que anda como derredor, querendo destruir, tal. Então, é um assunto sério. Ela diz que as atividades como futebol, entre outros esportes, causam deformidades no caráter, prejudicam a vida espiritual, inclusive podem arruinar tanto essa vida quanto a vida imortal, inviabilizar para a vida imortal. Última frase ali. Que dispêndio de energias é envidado em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico? Exercícios que não beneficiam a pessoa alguma. Olha, aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil. Mais uma vez eu vou falar. Exercícios envolvem trabalho útil. Esse texto simplesmente escandaliza. É muito forte. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado aos seus discípulos a empenhar-se na diversão do futebol, em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico ou em representações teatrais, e, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Esse, para mim, é o texto mais contundente nesse sentido. E aqui, eu volto a dizer, esse aspecto 3 dessa aula é o mais desafiador, porque os esportes, como nós conhecemos, estão impregnados na sociedade, fazem parte das nossas escolas, fazem parte das instituições como um todo, estão dentro de clubes de desbravadores, ou seja, se tornou cultura. No entanto, a revelação é muito contundente nesse sentido, dizendo que nós não deveríamos nos envolver com tais coisas. Elas trazem efeitos nocivos em nossa vida espiritual. Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão de divertimento, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus e moldar esse serviço da gente humana. Que coisa terrível. Ela tem uma citação que ela diz que aqueles que se envolvem em tais coisas não estarão preparados para a chuva serôdia. É desígnio de Deus que o corpo seja um templo para o seu espírito. Consolendo, então, é a responsabilidade que repousa sobre toda a alma. Ela termina dizendo ali, sua existência é contínua série de excitações, palpitações. A pessoa acaba ficando condicionada a desejar tão somente adrenalina, o frenesi,
os estímulos produzidos por jogos de competição e perde totalmente a atenção nas coisas espirituais, na leitura da Bíblia, etc. É fácil indicar o sistema educacional em vigência em qualquer escola de formação. Os alunos que gostam mais de jogos e esportes do que de trabalho útil, certamente escolhem o sistema de educação que lhes trará pouca ajuda na preparação para ingressarem nos lugares difíceis do mundo ou no preparo para a chuva serôdia. Se isso não te deixa alarmado, olha, isso me deixa extremamente alarmado. O gosto por tais atividades podem inviabilizar o preparo para a chuva serôdia. E sem chuva serôdia não tem... Enfim, você sabe as implicações. Selamento, chuva serôdia, autoclamor. Quem não fizer parte desse processo está fora. Antes do fim, todas as escolas de treinamento que estão tirando do pescoço seus alunos jogos mundanos, conduzidos na linha da verdadeira educação. Ou seja, a verdadeira educação implica tirar, ela diz, do pescoço dos alunos como um jugo pesado, tirar do pescoço dos nossos alunos a questão de jogos mundanos. E aqui é uma referência à escola de Madison. Quem já leu o livro Linda Fazenda de Deus, olha, é um livro extraordinário. Eu chorei lendo o livro Linda Fazenda de Deus, e lá trata sobre a fundação da escola Madison. Seres sóbrios, vigiai, porque o diabo, fala novamente citando sobre isso, e diz aqui que o local das brincadeiras e diversões é o ambiente onde o diabo fica ali atento para pegar algum desavisado. Veja, então local de brincadeira, e é onde o diabo fica observando para poder pegar um. E você já reparou? Isso na minha época, 40 anos atrás. Quando eu era criança, eu parei de jogar futebol. Por quê? 2 razões. Muito palavrão, isso há 40 anos, agora está pior. Muito palavrão, ambiente onde no futebol, qualquer coisa, não sei o que, já xingava. Aquilo me ofendia, não gostava. E segundo lugar, é muito agressivo. Eu já lutei, já fiz arte marcial durante uns anos. Nunca me machuquei fazendo luta, mas já me machuquei várias vezes quando eu jogava futebol. Dentre os esportes, o futebol é o mais popular. No Brasil, qualquer canto do Brasil tem menino jogando futebol, então é uma cultura muito forte, mas precisamos entender que a revelação nos diz a esse respeito. O exercício físico foi salientado por Deus, diariamente devem algumas horas ser consagradas à educação útil em ramos de trabalho. Veja o paralelismo. Exercício físico, educação útil em ramos de trabalho, que ajuda os alunos a compreender os deveres da vida prática. Então, o paralelo é exercício físico, educação útil, trabalho prático, trabalho útil, tanto para si quanto para a comunidade. Essa é a compreensão do Espírito de Profecia com respeito a exercício físico. Aqui ela compara que aqueles que são, aficionados por esses esportes, essas atividades, são amigos dos prazeres, e o registro deles ficará como mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, algo muito sério, algo extremamente sério. Então, embora precisemos de exercício, precisamos entender a compreensão profética de exercício e a compreensão atual, moderna, mundana, de exercício de divertimentos. Em vez de tais diversões, pais e professores muito poderão fazer para suprir distrações sãs que proporcionem vida. Nisto, como em todas as demais coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar, a inspiração indicou o caminho. Então aqui vai indicar o caminho. Qual que é o caminho? Já que eu não posso jogar bola, já que eu não posso fazer isso, não posso aquilo, não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Nos tempos primitivos era simples a vida entre o povo que estava sob a direção de Deus. Uma vida simples. Viviam junto ao coração da natureza, seus filhos participavam do trabalho dos pais, exercício físico, trabalho útil. Estudava as belezas e mistérios do tesouro da natureza, na quietude do campo e do bosque, ponderava aquelas grandes verdades, transmitidas como um sagrado depósito de geração em geração. Tal ensino produzia homens fortes. O que ela está dizendo aqui? Sobre um estilo de vida campestre. Em outras palavras, vida no campo. A vida no campo é o caminho indicado por Deus para você ter atividades ao ar livre, atividades práticas que sejam benéficas tanto para você quanto para a comunidade. Quando eu estive há algumas semanas atrás no ICEVES, lá no Espírito Santo, junto com o Odair Faria, o pastor Benjamin e todos os irmãos ali presentes, todas as tardes nós fazíamos muito exercício físico. Cortava lenha, fazia atividade de alvenaria.
Lavoura, cuidava do terreno, poda, etc, etc. Ou seja, como parecia um formigueiro, cada qual com a sua atividade, nas formiguinhas ali trabalhando e tudo mais, muita atividade física, você sentia uma respiração profunda, estava em contato com a natureza, ao ar livre, respirando, junto com pessoas, cada qual na sua atividade. Essa é a noção profética a respeito de exercício físico. Ou seja, ao invés do egoísmo, hedonismo e narcisismo, muitas vezes, de uma prática de musculação, onde o seu corpo vai ficar cada vez mais esbelto para chamar a atenção de pessoas e tudo mais, com prejuízo da saúde, porque você sabe que na musculação especificamente, muitas vezes a pessoa faz uma dieta proteica excessiva que vai atrapalhar os rins, atrapalhar o pH do sangue, trazer prejuízo de saúde no intestino e tudo mais. São 21 ovos só no café da manhã. What? Quantos ovos você come por dia, total? 10 ovos por dia. Eu como 32 ovos por dia. Então são 42 ovos por dia. Às vezes fazer uso de anabolizantes, que também são prejudiciais à saúde. Comer pra caramba, treinar pesado e tomar bomba. Etc, etc, etc. Tem pessoas que fazem uso de um pré-treino que tem até 420 miligramas de cafeína para ficar com uma adrenalina e poder treinar e tudo mais. Eu sempre deixo uma dica para os meus alunos, que é o uso da cafeína para dias de cansaço. Pessoal, a cafeína, o pré-treino, o estimulante, tudo isso é maravilhoso, certo? Porém, a gente tem que lembrar que é uma droga, certo? Porém, a gente tem que lembrar que é uma droga simpático-mimética. Ela imita o sistema nervoso simpático que te coloca em estado de luta ou fuga. Isso, por um longo tempo, tende a reduzir o seu efeito e você só ficar com os efeitos colaterais, porque é uma droga. Ao invés desse tipo de atividade física, a atividade física orientada por Deus é totalmente diferente. Na presente época, a vida se tornou artificial. Eu quero fazer um breve parênteses. Nós estamos caminhando para uma vida cada vez mais artificial. Você já deve ter entrado em contato com a questão do metaverso, que é a meta, o alvo, o objetivo dos donos do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O mesmo grupo de acionistas é dono das 3 redes sociais que estão aí na ponta, na Instagram, Facebook e WhatsApp. E a ideia é fazer uma realidade paralela que tenha dinheiro, tenha tudo que o mundo oferece, só que no âmbito virtual. Isso vai ser o fim da sociedade como nós conhecemos. E é verdade isso, a vida se tornou extremamente artificial. Artificial. Seria de grande auxílio, portanto, uma obra educativa, verdadeira educação, vida no campo, reconsideração dos professores em relação à influência dos esportes. Os nossos professores de educação física, nossos professores em geral, deveriam ensinar um outro tipo de atividade física conforme o que foi aqui apresentado. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesma se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como a faz os trabalhos úteis aos outros. Uma recreação egoísta, voltada para si. Pensa um menino horas ali jogando um joguinho no celular. É uma recreação? É uma recreação, mas é uma recreação totalmente objetável do ponto de vista profético. Totalmente objetável. Onde praticar exercícios físicos. O 4º e o 5º tópico, eu vou resumir aqui. Onde praticar exercícios físicos ao ar livre. Ela tem várias citações onde ela diz isso. Você pode dar uma pausa depois, vai ficar gravado, você dá uma pausa e lê o texto todo. Ao ar livre. Novamente aqui, ao ar livre. Mais uma vez, ao ar livre. E aqui ela diz, inclusive, que a ociosidade mata mais do que o trabalho árduo. As doenças são instauradas pela ociosidade, muito mais do que por um trabalho extenuante. Ao ar livre, mais uma vez ao ar livre. E quando começar, último tópico. No estudo da fisiologia, os alunos devem ser levados a ver o valor da energia física, como pode ela ser preservada e desenvolvida de modo a contribuir no mais alto ponto para o sucesso na grande luta da vida. As crianças devem ser ensinadas já em pequeninas os rudimentos da fisiologia e higiene por meio de lições simples e fáceis, ou seja, quando começar, já na infância. E toda escola deve ministrar instrução toda em fisiologia como higiene
ela fala da mocidade, vale mais do que ouro, o caráter degenerado desse século, os pais precisam ter isso em mente urgentemente. Enfim, o trabalho simples contra versus a ociosidade, que é considerada uma maldição. E essa foi essa aula sobre atividade física. O ponto é, atividade física, nos escritos de Ellen White, envolve atividades ao ar livre que sejam úteis para o nosso semelhante, contemplação na natureza, isso implica, portanto, uma caminhada, respirar corretamente, posição ereta, tanto ao sentar como ao caminhar, observar sua cervical para você não começar a se encurvar como um caracol vendo o seu celular e caminhar como um filho de Deus. Em uma próxima oportunidade, eu quero apresentar a questão da disciplina, que é outro tópico que Ellen White apresenta e é crucial para a nossa vida cristã. Muito bem. Bênção, pastor Joali. Deus seja louvado, né?